Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida e Piedade, esta é a leitura bíblica anual 2023. Eu sou Márcia Leal e juntos nesse dia 11 de novembro continuamos em Atos dos Apóstolos, capítulos 8 e 9. Capítulo 8 descreve que Estevão foi sepultado por alguns homens piedosos e choraram sobre ele, porque no capítulo 7 descreve, no final do capítulo 7, a morte de Estevão. Diz que também se levanta uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo continua assolando a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando-os no cárcere. E aí no versículo 4, diz que aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A palavra não foi encarcerada. A palavra não foi restringida. Glória a Deus, porque a palavra com liberdade alcança e rompe cadeias, barreiras e oposições. Diz que Filipe, no versículo 5, descia à cidade de Samaria anunciando a Cristo, e multidões atendiam unânimes o que ele falava, ouvindo e vendo sinais que ele operava. Muitos que estavam escravizados por espíritos imundos foram libertos. Aqueles paralíticos e coxos foram curados. E houve, versículo 8, grande alegria naquela cidade. Avivamento, cumprimento da vontade de Deus, gera alegria, gera regozijo, fortalecimento. A alegria do Senhor é a nossa força, que possamos receber o fortalecimento para cumprirmos os planos, os projetos, os desafios que nos é apresentado hoje. Aleluias, glória a Deus. E quando obedecemos a palavra, nós recebemos essa alegria, essa visitação do Espírito Santo de Deus, ousadia para continuarmos o plano e o propósito que o Senhor tem nos confiado. E aí nós vemos que ali em Samaria havia Simão, o mágico, que iludia muitas pessoas. Mas Filipe começa a evangelizar e todos davam crédito a Filipe. E ali, homens e mulheres foram batizados, libertos. Chegou a libertação, vistas aqueles que não tinham entendimento da palavra, não tinham entendimento do mundo espiritual, e ali receberam a libertação, o resgate. As trevas foram dissipadas, as obras das trevas foram desfeitas. Glória a Deus por isso, que possamos ser esses que levamos as boas novas, levamos, vista aos cegos, tanto físico quanto espiritual, porque nós vemos que havia sinais, prodígios, maravilhas, curas e libertação aos cativos, porque aqui Simão, que era mágico, abraçou a fé também. E aí os apóstolos, ouvindo toda essa maravilha, ouvindo que Samaria recebera a palavra, envia Pedro e João. Para quê? Para que orassem por aquelas pessoas e aquelas pessoas recebessem o revestimento, o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias! E Simão, vendo aquilo, vendo todo aquele movimento que os apóstolos faziam, queria também aquele poder e ofereceu-lhe dinheiro, achando que era por dinheiro, achando que era o braço do homem, o entendimento do homem, a força do homem. Mas nós sabemos que não vem do homem, não vem de nós, vem do Senhor. A unção, a capacitação para que o efeito, para que o resultado aconteça. E quando é persuasão humana, não tem resultado. E aí nós sabemos que aqui, Simão diz, concedei-me também a mim este poder para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo de Deus. Não é por aí. É através da graça, da fé, da unção. Glória a Deus. Nada vem de nós, nada é de nós. Tudo vem do Senhor e devolvemos a Ele fidelidade, obediência e louvor. E aí nós vemos que Filipe, a partir do versículo 26, recebe um anjo do Senhor que fala a Filipe e aí dá a direção para ele encontrar. E aí nós vemos, que não é entendimento do homem, é através da revelação, da pregação do Evangelho, a revelação do Espírito Santo de Deus, porque havia um homem, um eunuco, alto oficial de Candace, ali lendo as Escrituras, Isaías, e como é que ele iria entender, compreender, receber a salvação? Precisava alguém, e ali Filipe foi enviado de forma maravilhosa, ele anuncia Jesus, e aquele homem constrangido com a pregação, ele quer ser batizado e pergunta o que impediria ele, e aí o que Filipe fala? Se credes de todo o coração, é isso. Se nós não recebemos, se nós rejeitamos, aí não recebemos a salvação. Mas, ao crermos pela fé, nós recebemos. Aleluia! E aí ele vai e declara, que nós possamos declarar também, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Declaração que nos traz salvação, resgate, vida eterna. E aquele homem ali é batizado, e aí ele segue o seu caminho cheio de júbilo, a alegria da salvação. E Filipe é arrebatado, se encontra ali em Azoto e diz que, versículo 40, finalizando o capítulo 8, que ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Glória a Deus, a palavra com liberdade, alcançando lugares, pessoas, sem nenhuma resistência. Glória a Deus, por quê? Porque ninguém pode resistir
a pregação do evangelho, vem a perseguição, vem a oposição, mas tudo isso não restringe a palavra de Deus, o cumprimento da promessa em nós e através de nós. E aí diz que, no capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças, morte contra os discípulos, leva cartas para prender aqueles que vão por o caminho, mas no caminho, aleluias, vem uma luz dos céus, e aí ele ali caindo por terra, ouvindo uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí levanta, vai para a cidade, onde dirão o que convém fazer. E aí nós vemos o movimento do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus sobre a vida de Saulo. E ali Ananias é inserido na missão, na vida de Saulo, e que nós possamos ser inseridos nos planos do projeto do Senhor e com fidelidade, com compaixão, possamos cumprir o plano e propósito, porque Ananias ali ainda questiona, dizendo: aquele homem que perseguia, eu vou lá falar? E aí, o que Deus fala para Ananias? Vai sim. Por quê? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. E ali Ananias recebe toda a direção, tem a visão de o que acontece com Saulo. Saulo, a Bíblia diz que ele fica ali 3 dias sem comer, sem beber e sem ver, e orando. E a partir dali, Ananias chega àquele lugar que o Espírito de Deus, que o anjo do Senhor encaminha ele, e é isso que o Senhor nos faz, nos encaminha, nos direciona, e que possamos ter o coração rendido. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que fazem oposição, devemos orar, aleluias, um coração cheio de compaixão. Ananias encontra Saulo num lugar determinado e diz: olha a saudação, irmão Saulo, coração cheio de compaixão, que possamos ter compaixão, amarmos aquele que nos ama e aquele também que nos persegue, com coração cheio de compaixão. A graça do Senhor nos é alcançada e que nós possamos levar essa graça, essa reconciliação. E ali, de forma maravilhosa, Ananias ora por Saulo. Saulo restaura a visão física, visão espiritual, é batizado, é cheio do Espírito Santo de Deus, e ali é fortalecido, é alimentado, e aí começa o movimento na vida aqui do apóstolo Paulo, que diz que ele pregava nas sinagogas, e ali ele perseguia, mas agora estava sendo perseguido, porque as pessoas não acreditavam, as pessoas tinham ele como ainda aquele perseguidor que matou os cristãos, que matou e consentiu inclusive a morte de Estevão, mas ali com poder, com autoridade, no plano do Senhor, ele ia se fortalecendo, ia pregando, ia testemunhando o poder de Jesus e afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E ali, mais uma vez, as pessoas querem tirar a vida de Saulo, mas nós sabemos que o Senhor não permite. Nada e ninguém nos toca, nos destrói e paralisa a obra que tem nas nossas vidas. E nós vemos que o encontro de Saulo a Barnabé, porque ele vai até Jerusalém procurando os discípulos, muitos rejeitam, mas Barnabé, tomando-o consigo, leva até os apóstolos e ali testemunha tudo o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz no versículo 31 que a igreja, na verdade, crescia firmada na verdade, tinha paz, edificando-se no caminho, no temor do Senhor. É tudo o temor do Senhor. E através do Espírito Santo de Deus, a igreja crescia. E aí, finaliza o capítulo 9, relatando a cura de Enéas, um paralítico que jazia 8 anos na cama. E através ali de Pedro, ele dá uma ordem: Jesus Cristo te cura, e aquele homem levanta, e muitos se convertem a partir dessa cura, desse milagre. Tem também a descrição da ressurreição de Dorcas, e que nós possamos ser esses, que leva a palavra, que liberta, que cura, que traz vida. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia.